Olá, crianças, bom dia, paz do Senhor. Nós vamos começar mais uma aula e quem vai fazer a nossa oração agora, para começar, vai ser o Felipe. Senhor, meu Deus, nosso Pai querido, abençoe a vida das professoras que deram essa aula. Senhor, abençoe a vida de todas as crianças que estarão participando. Senhor, para que use elas para as professoras, para que tenha uma aula boa, Senhor. E abençoe, também abre a porta para as pessoas que estão desempregadas, Senhor, nessa pandemia, e as pessoas que sofrem com a comida, Senhor. Aqui nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, abençoe mais uma aula. Amém. Amém! Bom, crianças, a nossa aula de hoje nós vamos falar de missões, né? E nós estamos falando da Tifã, a filha do feiticeiro, né? E, crianças, eu gostaria de saber, o título da nossa aula é A Oração e o Helicóptero, né, Tia Néia? Para na parte que eu acho que o lá não é tanto nome, o Oristio Oristio, pegou uma faca para tentar matar o missionário lá. o Vitior, né? Uhum. Olha, então vamos lá. Então, recapitulando. A nossa história, ela passa num país. Quem lembra o nome do país? Haiti. Haiti, exatamente. E, crianças, esse país, a gente pediu aí para vocês saberem uma pesquisa de imagens desse país. E parece que alguns alunos fizeram. Vamos ver quem foi que fez? Vamos ver a prova. Eu fiz essa. Olha que legal! O Felipe mandou 2 imagens, né? A Ana Paula mandou uma e a Bia mandou outra. E, crianças, o interessante dessas imagens que eu vi é que o Haiti, assim, ele tem um litoral muito bonito, né? Olha só, tem coqueiros, tem mar azul, é uma paisagem, assim, na parte das praias, bem bonita. Só que o Felipe colocou uma coisa bem curiosa ali, né? É uma imagem meio estranha, né? Um tumulto. Não é uma imagem bonita aquela, né, Felipe? Que eu e meu pai, a gente pegou uma parte que era bonita e outra que é feia. Isso, por quê, gente? Olha só, o Haiti, antes de 2010, ele tinha uma situação financeira, econômica boa, né? Eles estavam se equilibrando, né? Só que em janeiro de 2010, o Haiti passou por uma grande catástrofe que foi um terremoto. Embora lá não seja um país de terremotos, esse de 2010 deixou mais de 300 mil pessoas mortas. E o que acontece? Esse terremoto destruiu a economia, né? Porque como teve muitos desastres, né? Muitas empresas quebraram, a água que eles tinham encanada também, eles não conseguiram resolver isso até hoje. Nós estamos há 11 anos do que aconteceu em 2010 e o Haiti, só 84% da população tem água encanada, ou seja, eles vivem numa situação bem pobre, eles vivem numa situação de muita miséria. Bia, você quer falar alguma coisa? Não. Não? Então, e o que acontece, criança? Lá no Haiti, quem tem água potável, quem tem água limpa, são pessoas privilegiadas, é uma minoria. Então, é essa foto aí que o Felipe colocou, essa parte aqui dá a entender que é a capital do Haiti, que é lá em Porto Príncipe, né? Você vê, Porto Príncipe então uma coisa que não é tão agradável a ver, porque eles se recuperam. Tem algumas pessoas que não têm casa, eles moram em cabanas desde 2010 até hoje, porque eles não conseguiram se recuperar. O Haiti é o país mais pobre da América e um dos países mais pobres do mundo. Então, para vocês verem que eles estão sofrendo muito. E não é à toa, né, gente, que vocês vão lá no Brás, vocês vão no centro de São Paulo, vocês veem muito haitiano lá vendendo
coisas, né? Não sei se vocês já viram, os haitianos são pessoas de pele negra, eles são bem negros, né? Então, lá no Brás, no centro, você vê muito eles vendendo essas coisas. Então, é uma prova que eles estão saindo de lá e vindo para o Brasil se refugiar. Então, vamos lá. O nosso versículo-chave de hoje, criança, está em Atos, capítulo 1, versículo 8, e que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha só, ele fala assim: sereis minhas testemunhas. O que quer dizer, criança, é que quando nós temos Jesus Cristo no coração, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos impulsiona a falar de Jesus para outras pessoas. E isso é ser testemunha. Então a gente fala para o amiguinho que Jesus é bom, a gente fala, olha, eu vou numa igreja que é muito boa, lá tem culto infantil, lá as crianças cantam e tem toda aquela energia, sabe? Eu quero ser testemunha de Jesus, eu sou feliz, entendeu? Eu tenho uma família abençoada. É isso ser testemunha, ok? Então, vamos continuar a nossa história. Pode falar, Felipe. Então, sabe a parte que o missionário tinha avisado que não estava vindo, que a montanha não ia desmoronar? Parecia muito como fosse um terremoto. Isso, mas não era. Você vai entender por quê. Vamos lá. Então, nós paramos na parte que o Oristio, ele persegue o Vitior. Por quê que ele vai perseguir? Porque o Vitior vai lá na casa deles falando, olha, há dias que chove. Onde que eles moravam? Eles moravam numa montanha. Então, Felipe, para você ver, parece mesmo, né, que foi um terremoto, mas não foi. Por quê? Eles moravam numa montanha e a montanha foi encharcando, encharcando, encharcando. Foram dias e dias de chuva. E é só você fazer uma experiência. Pega assim um monte de barro, até mesmo quando você vai na praia, que você coloca um monte de areia em cima e você joga água em cima, o que acontece? Vai encharcando e se desmancha. Então é isso que geralmente as pessoas que moram nas encostas, né, aqui em São Paulo, quando começa o período de chuva, a Defesa Civil sempre fala assim: olha, as pessoas que moram em encostas, sai das encostas. Por que eles falam isso? Porque há um grande risco de desmoronamento. E o desmoronamento lembra muito o terremoto. Ok? Então, o que acontece? O Vitior vai lá na casa do Oristio avisar: olha só, gente, tá chovendo muito, tá chovendo demais, vocês têm que sair da casa de vocês. E a esposa do Oristio, que era a dona Aristila, ela fala: é verdade, acho melhor sair. Só que o Oristio vai ficar bravo, ninguém vai sair daqui não, né? E ele fala assim, e fica bravo com a esposa, por quê? Porque a esposa já está com o coração mole, né? Ela já está aceitando a palavra de Deus, ela já começa a pensar que aqueles espíritos que eles estão servindo não ajudam mais em nada. E o Oristio fica bravo, não é possível. Antes eram os vizinhos que não estavam acreditando em mim, agora a minha família não quer acreditar em mim. Ah, eu vou matar esse Vitior. E aí essa figura aí que ele sai correndo com o facão atrás do Vitior. E aí, criança, o Oristio correu em direção à casa de família da Mayla, né? Lembra da Mayla, amiguinha da Tifã? E aí ele corre, e aí ele apertava bem forte o facão na mão, dá pra ver aí, ó, ele tá segurando bem forte, ele tá irado, né? E procurava enxergar, cadê o Vitior? Olha, eu vou pegar esse Vitior, esse missionário, eu não aguento ele. E Vitior, e ele pensou assim, Vitior pode até saber andar por esse lado aqui, mas eu sou bem melhor que ele, porque eu moro aqui, eu moro aqui desde quando eu nasci. Eu vou alcançá-lo perto das pedras, né, que tinha lá umas pedras, e falou assim, e lá ele vai cair, todo mundo vai pensar que ele morreu porque caiu num precipício. Olha a ideia do seu Oristio. E aí, ele abaixando a cabeça assim, segurando o talismã, né? Que ele tinha um talismã no pescoço, ele segurando aquele talismã, pensando que os deuses, né, daquele talismã ali estaria protegendo ele, guardando ele, né? Achando que aquilo ajudaria. E aí deu um raio, um trovão assim, aí ele viu o bulto de Vitior. Vitior, tá vendo a sombra? Dá pra ver lá atrás, né? Lá na frente. O clarão mostrou aonde estava indo o Vitior. E aí ele pensou, ah, que ótimo! Vitior vai cair no abismo e ninguém vai encontrar ele. Que bom, que ele continue andando por ali.
Só que, crianças, existe uma coisa, um ditado que as pessoas falam assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Já ouviu falar isso? Não? O que acontece? De repente, o seu Oristiu tropeçou e seu pé entrou no buraco. E aí, a dor dele foi tão grande, mas foi tão grande, que aí ele pensou, ai, meu Deus, esses espíritos devem estar bravos comigo, e ficou gemendo, ai, meu pé, sabe aquela dor que o pé dele ficou preso no buraco? E aí ele começou a ficar apavorado, porque ele pensou, meu Deus, eu tô aqui sozinho, tá chovendo muito, meu pé tá preso, tá doendo demais, ele gemia de dor. E ele pensou, eu vou ter que gritar por socorro, porque já pensou, ninguém vai me ouvir, eu posso passar aqui a noite preso nesse buraco. E aí ele começou a gritar, socorro, socorro, socorro. E aí, de repente, criança, de repente, uma pessoa veio ajudar. Quem vocês imaginam que foi ajudar o seu Aristil? Vitior. Exatamente, criança. O Vitior ouviu os gritos do seu Aristil e voltou lá para ajudar. E aí, Vitior colocou o braço, né, do seu Aristil no ombro, que é na próxima figura ali. Ele pega assim, coloca o braço no ombro, olha lá, ele ajuda o seu Oristil, e ele falou para o seu Oristil assim, olha, eu faço isso em nome de Jesus. E aí ele ajudou e falou assim, é verdade, Oristil, o que eu fui fazer lá na sua casa na chuva, viu? O vale, ele está todo encharcado, corre um grande risco de desmoronamento, o alto da montanha pode desmoronar, e eu fui lá na sua casa só porque eu estava preocupado com a saúde de vocês. Estava preocupada com você, com a Tifã e com a dona Aristila. E aí, o seu Oristil, mesmo machucado, mesmo o Vitior voltando para ajudá-lo, ele falou assim, não, as montanhas não poderão cair, e a minha casa não vai cair, porque eu tenho agradado os espíritos. Olha só, ele era duro na queda, né, criança? Eu tenho agradado os espíritos, eu faço os trabalhos que os espíritos me mandam. Lembre-se que lá no Haiti, e até hoje, criança, eles têm aquela religião do voodoo. Eles são um país mais católico, mas eles acreditam no voodoo, né? Que são aqueles bonecos que ficam enfiando os alfinetes para poder fazer mal para as pessoas que eles não gostam. E aí, ele falou, eu faço esses trabalhos, então os espíritos não podem destruir a minha casa. E aí, justamente nesse instante que ele está falando isso, crianças, ouviu-se um grande barulho. Sabe aqueles barulhos assim, de coisas que está descendo, E aí, quando eles olham, criança, sabe o que estava acontecendo? A montanha estava descendo. E aí ouviu-se barulhos de galhos, ouviu-se barulhos de terra. Olha, começou a ouvir assim aquela coisa bem feia, pedras rolavam, madeira, e aquela terra começou a encher aquela parte do vale, né? E aí era um quadro assustador, é uma coisa muito feia. O seu Oristil pensou, meu Deus, quem é que estava lá, gente? A Tifã. Fã e a Oristila. Exatamente. Vamos depressa, Vitior, vamos. Ele estava mancando. E aí ele falou assim, vamos lá, a minha casa pode ter caído. Na verdade, ele nem pensou que a casa tinha caído. Ele pensou que poderia ter acontecido alguma coisa, porque ele viu o barulho. E aí o Vitior falou, vamos sim, depressa, vamos lá. Só que como a sua casa estava na beirada, pode ser que elas tenham se salvado. E aí, Oristil, gemendo de dor, enquanto se apoiava em Vitior, foram lá. Quando chegaram lá no lugar, que essa imagem aí, gente, tinha muita pedra, madeira, né, muita coisa, o Oristil caiu ajoelhado, chorando, porque ele pensou que os espíritos não deixariam que nada acontecesse, e a primeira coisa que ele viu foi a dona Oristila morta. A dona Aristila estava morta debaixo das terras, dos escombros, e aí ele chora, ele fica muito triste, e aí ele começa a cavar com as mãos assim, ai, cadê a Tifã, cadê a Tifã, cadê a Tifã? E aí, quando de repente ele vê assim um bracinho, tá vendo nessa imagem aqui, ó?
tem um bracinho assim, e a Tifã tá segurando um negócio na mão, tá vendo? E aí, e ele vê e puxa a Tifã, e a Tifã estava viva. E aí ele fala, puxa vida, os espíritos não protegeram a minha esposa e achei, pelo menos, a Tifã com vida. Pode falar, Felipe. Eu acho que esse negócio deveria ser um talismã, eu acho. Isso, era um talismã. Não sei se vocês já viram, criança, às vezes quando a gente vai na praia, tem umas pessoas que vendem lá uns negócios assim meio enroladinho de coco. E tem muito crente comprando aquilo. E as pessoas acham assim, ah, não tem nada a ver. Crianças, aquilo que vende na praia é um negocinho que as pessoas amarram na perna, amarram no braço. Tomem cuidado, essas coisas são oferendas feitas ao diabo, entendeu? E tem muito crente que fala, ah, isso não tem nada a ver. E está usando o quê? Um talismã. Deus não gosta dessas coisas, tem que tomar cuidado, tá bom? E aí o que acontece? Eles tiram a Tifã muito depressa ali debaixo daqueles escombros, daquela coisa, e a Tifã fala, papai, eu estou toda dolorida. E aí ele fala, eu sei, filhinha, eu sei, fique quietinha. E aí ela disse, eu quero a mamãe, papai, cadê a mamãe? E aí o seu Aristil, em lágrimas e soluçando, ele fala que a mamãe morreu. Imagina que triste, né, criança? A Tifã ficar sabendo assim que só ela sobreviveu e a sua mãe morreu. Pode falar, Júlia. Quer falar alguma coisa? Eu nunca vi um talismã na minha vida. Um talismã são coisas que as pessoas às vezes amarram assim no. Ou colocam um símbolo amarrado em umas fitinhas, ou então fazem algum boneco. São talismã, é aquilo que a pessoa bota fé para, ao invés de acreditar no nosso Deus no céu, acredita nessas coisas. Depois, se eu achar alguma coisa, eu mostro para vocês. Talvez na próxima aula a gente mostre para vocês o que é, tá bom? E aí, criança, a Tifã chora, fica triste, porque eu ficou sabendo que a mamãe dela, a dona Auristina, morreu. E aí ela ficou pensando, mamãe morta? E aí ela lembrou do talismã, né? Aí ela falou assim, ela pensou, o que será que aconteceu? Né? Por que, que a mamãe morreu? E aí quando ela levanta os olhos assim, ela vê o Vitior. E ela pensou assim, nossa, o Vitior tá aqui? O que aconteceu? O papai saiu para matar o Vitior e agora eu encontro o papai com o Vitior? Que estranho. Aí ela já ficou toda confusa, né? Já tinha tanta informação já na cabecinha dela, né? A mãe morreu, agora o Vitior que o pai queria matar estava ali. O que será que teria acontecido? Só que a Tifã, como ela tinha se machucado muito, ela estava muito ferida, né? E estava com febre. Então, o Vitior ajudou ali a tirar a Tifã, e aí ele falou assim, olha, falou pro pai, o senhor Estil, falou, ó, eu vou orar para que Deus mande os missionários para vir nos ajudar, porque a gente não vai conseguir sair dessa lama, dessas coisas aqui sozinho, porque o Orixil estava com o pé machucado. A Tifã estava toda ferida porque ela estava debaixo da terra, estava naqueles escombros, né? Tinha tirado ela, mas ela estava muito ferida. Aí o Orixil, que ele era difícil, né? E ele falou, você está de brincadeira, né? Nossas montanhas são tão difíceis, os caminhos não tem mais caminho, estão intransitáveis. E você acha que esses missionários aí que você anda feliz, esses bandos de homem pálido, homem fraquinho, você acha que eles vão conseguir achar a gente aqui? Ai, você tá ficando doido, Vitior. Você é doido. E aí, eles não têm chance nenhuma de chegar. E aí, o Vitior ficou orando. E aí o Orixil falou, mas é um ignorante mesmo, né? Tá orando, não sei por quê. Não vai chegar, não vai. De repente, criança, Vitió gritou. Aí vem eles, olha lá no fundo, gente. Aí vem eles, o Senhor ouviu as minhas orações. O Senhor é o mesmo Deus, ele não mudou, ele estava lá no tempo de Elias, e agora Deus está hoje aqui ouvindo as minhas orações. Quem apareceu? Apareceu aqui ao fundo desse de verde, é o senhor Toledo e a sua esposa, Dona Elza. Depois vocês vão ver ali a participação da Dona Elza. E aí, Tifã foi carregada pelo Vitior e pelos missionários,
E aí os missionários falaram assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer, a Tifã é a única sobrevivente deste acontecido, não sobreviveu mais ninguém, todos os que estavam lá morreram. Olha que triste, né, gente? Foi uma catástrofe. E aí a dona Elza falou, pobre menininha. E aí a Tifã abriu os olhos e viu aquela senhora com o rosto bondoso, olhando para ela, cuidando dela. Dona Elza já foi tentar fazer um medicamento, limpar aqueles ferimentos, né? Fez uma vitamina de banana para ela tomar. Então, a dona Elza cuidou muito bem dela. E aí, o Deus de Elias, né? A dona Elza falou, o Deus de Elias ouve as orações e responde, este é o Deus verdadeiro. E aí, criança, nisso que a dona Elza está ali cuidando, né? Conseguiram um abrigo, ele estava cuidando da Tifã, de repente eles ouviram um barulho de avião. E aí foram lá ver, e aí a dona Elza falou, nossa, eu estou ouvindo um barulho, parece que é de um avião. E aí o seu Toledo volta a falar, era realmente do avião, mas devido a não ter lugar para pousar, o avião foi embora. Ai, gente, imagina, era a chance ali, né, de tirar a sobrevivente, que era a Tifã. E aí continuou aquela chuva. Ela era a única sobrevivente da cidade? Daquela ilha, daquela montanha. Foi a única sobrevivente. Da onde houve aquele. Mas a Mayla? Cadê ela, a Mayla? Provavelmente, pelo que dá a entender aqui, Bia, parece que morreu também, né? Porque quando os missionários chegam, claro que ela não acreditava no Ritior? A Mayla, sim, mas só que ali aconteceu uma catástrofe, houve um deslizamento muito grande, né? Eles estavam numa parte... não tinha avisado ela? Eu acho que quem conseguiu avisar foi salvo. Eu não sei se a Mayla, aqui a história não fala que a Mayla morreu, mas fala que a Tifã, naquela montanha, foi a única sobrevivente. Talvez, Lia, lá para frente a gente vai saber de alguma coisa. Mas a tia Shirley também não sabe ainda, tá? E aí, criança, aqui a história conta que ficou chovendo ainda por 2 dias e 2 noites. A chuva não passava, era aquela chuva intensa. E não tinha condições nem de chegar na casa de missão. Lembra que tinha casa de missão? Não tinha condições, porque eles estavam num lugar ainda bem difícil, de difícil acesso, e precisava de uma coisa que ajudasse a levar para lá. E não dava para ir andando. E aí, depois de 2 dias, e que estava chovendo desse jeito, de repente, nisso a Tifã tinha dormido, e aí quando ela acorda, ela fala assim, então, o Deus dele não ouve sempre os pedidos, a Tifã pensou. Porque olha só, o avião tentou vir aqui e não pousou. Então esse Deus deles aí também não está com nada, né? O avião não pousou, então o melhor mesmo são os espíritos. E aí ela dorme, quando ela acorda, ela fala, papai, aí o pai fala assim, minha filha, estou aqui para não deixar nada acontecer de mal com você. Ela fala assim, o avião não veio mesmo? O Deus dos missionários, então, não é melhor que os espíritos, né? Fica aqui, papai, pertinho de mim. Aí o pai fala, não vou sair, minha filha. E ela fala, papai, eu gosto tanto do senhor. Nisso, criança, já estava parando de chover, já era o 3º dia, e de repente... professor, Para, quanto tempo faz isso? Essa história, pelo que eu li, aconteceu em 1958. Nossa. Então, pelo que eu entendi dessa história, foi isso. Então, já tem mais de 60 anos que aconteceu. A Tifã já deve ser velha. Provavelmente. Provavelmente já morreu. Também, Bia, pode ser. Tia, então, a minha dúvida é que o helicóptero era para ajudar a Tifã? Fica vendo, peraí. Daqui a pouco, a Tifã vê aquele barulho vindo, sabe? Aquele barulho de helicóptero. Sabe quando a gente escuta aquele barulho bem alto, a gente sai para ver o que está acontecendo? E era um helicóptero. E aí Tifã olhou para o lado e viu que era um avião diferente. Ela nem sabia como que era um helicóptero. Ela nem sabia a diferença de avião para helicóptero. E ela falou, nossa,
tem um avião diferente e tem um homem uniformizado que desceu do helicóptero e veio na nossa direção, ali onde estavam os missionários, né? E aí Tifã olhou para o seu pai, que estava também surpreso, né? Porque o seu Oristio não acreditava naquilo, e falou: papai, aconteceu exatamente o que os missionários disseram. E aí Oristio ficou quieto, não respondeu nada. E o piloto se dirigiu ali, né, para casa onde ele estava, levando remédio, levando alimentos. E aí saiu também do helicóptero a Shani. Shani é a irmã mais velha de Tifã, que até o momento não tinha aparecido na história. Ela era casada e ela não morava com o seu Oristio nem com a dona Aristila. E aí, a Shani, ela aparece e fala: papai, Tifã, pensamos que todos vocês tinham morrido. Quando ouvi dizer que vocês estavam vivos, eu corri para cá o mais rápido possível. Agora, vocês, papai, você e a Tifã vão morar comigo lá em casa. E aí, a dona Elza, né, notou no seu Oristio ali um olhar de preocupação e falou assim: seu Oristio, eu posso te ajudar? Aí ele falou: eu estou preocupado com a Tifã. Ela não melhora, essa febre não passa, ela não está bem. Aí ela falou: eu sei, fizemos tudo o que podemos fazer aqui, mas só que é melhor que a Tifã vai lá para a casa de missão, porque lá a gente tem muito mais recursos. Aí o seu Oristio já gritou: não, de jeito nenhum. Ela não vai lá de jeito nenhum. Eu não vou deixar ela ir. Não vai. E aí a Tifã falou: eu também não quero ir para a casa de missão. E aí a dona Elza, né, falou bem bondosa, falou assim: olha só, você ficará curada ali. A minha mãe, a vovó Mariana, ela vai tomar conta de você. Aí a Tifã lembrou da vovó Mariana. Lembra que quando a dona Aristina ficou doente, ela ficou lá e a vovó Mariana tratou da mãe da Tifã? Aí ela falou assim: ai, nossa, né? Aquela vovó Mariana tem umas histórias tão legais, ela contou tanta história boa da Bíblia, né? Ela pensou. Aí a Tifã falou: até que seria bom se eu fosse para lá. Aí falou assim: mas eles vão me levar à casa da missão? Aí falou: no domingo de manhã, né? Quando o piloto estava preparando lá, tudo passou, no domingo de manhã a gente vai. E aí, quando estava preparando tudo, o piloto falou assim: ó, ainda tem lugar para todo mundo, só falta a Tifã. E falou para o senhor Oristio: pode ir conosco? O senhor Oristio falou: mas não vai mesmo. Não vai. Eu não vou deixar ela ir para lá, não. Mas nem morta. Se ela for lá para essa casa aí, o que vai acontecer? Ela vai ouvir coisa que eu não quero. Aí a dona Elza falou: mas ó, vai o meu esposo, vai o piloto, e tem outra. O piloto, ele sabe pilotar o helicóptero, ele sempre fez isso, ele nunca morreu. Vai ser muito melhor para a Tifã, deixa ela aí conosco. E aí a Oristio olhou para a irmã da Tifã, a Shani, e a Shani fez assim com a cabeça, tipo: papai, é melhor deixar aí, né? Porque é a única chance que nós temos aqui de quê? De que a Tifã fosse tratada. E aí o papai da Tifã deixa aí, e aí ele fala assim: tá bom, pode ir, ó, pode ver que estão colocando aqui dentro do helicóptero, só que é uma coisa, Tifã, você vai, né? E ele estava lá ainda mancando, né? Ele falou: só que lá nessa casa de missão, você não pode ouvir nenhuma das histórias que eles contam. Porque se você ouvir, Tifã, eu vou te jogar uma praga que você nunca mais será curada. Acredita nisso, gente? Pois, criança, a nossa história para por aqui. Eu sei que vocês devem estar curiosos, o que será que aconteceu? Mas eu vou fazer umas perguntas para vocês para saber se vocês estavam mesmo prestando atenção na história. Olha só, o que aconteceu com o Oristio que fez parar de perseguir Vitiora? O que aconteceu? Ele estava perseguindo e aconteceu alguma coisa. Ele, eu acho que machucou a perna ou foi Deus, né? Ele machucou a perna, aí ele pediu ajuda. Isso, ele tropeçou e seu pé entrou no buraco, ele não conseguia sair e aí ele precisou de ajuda realmente.
Ele começou a gritar socorro. Isso, exatamente, Bia. E o que surpreendeu o Orestil depois do desabamento da terra? A terra, Quando Vitiora, eu acho que ajudou ele. Vitiora ajudou ele, mas o que mais surpreendeu ele é que os espíritos não tinham protegido a sua casa. Ele ficou assim decepcionado. Como assim? Eu faço os trabalhos que os espíritos me pedem e agora a minha casa também entrou nesse desmoronamento? Então foi o que surpreendeu ele. Ele esperava que os espíritos protegeriam a sua esposa, pelo menos também, né? E qual foi a oração de Vitior depois da tempestade? Para que eu acho que ou foi para a menina ser curada. Para os missionários virem resgatar eles. Isso, exatamente, Bia. Foi para os missionários virem resgatar ele. Quais foram as provas que Tifã teve que o Deus de Vitior ouve as orações? Foram duas. Que quando o Ritior orou, ele respondeu. De qual forma? Lembra, Felipe? Os missionários foram lá e o helicóptero também. Exatamente. Isso mesmo. E o que Aristil disse para Tifã que não deveria fazer na casa de missão? Que não ouvisse a palavra que eles falavam. Histórias. Exatamente, gente. Exatamente aconteceu isso que vocês falaram. O Aristil falou, você pode ir, mas olha, não escute nada do que eles vão falar lá. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje. O próximo slide, a gente, na próxima aula, né, que tem que ser domingo que vem, na outra, né, a gente vai falar sobre a volta para casa e o bebê ferido. O que será que vai acontecer? Que bebê é esse, né? Interessante, hein? Então, vocês não podem perder a próxima aula. Tem alguma coisa para casa? Tem, vamos lá, tem sim. Olha só, para casa. Façam um desenho da bandeira do Haiti. Essa aqui, criança, é a bandeira do Haiti, viu? Bem bonito. E envie a foto para a gente no WhatsApp. Vai valer 3 pontos. Não é... Felipe, não é para imprimir a foto, viu? Júlia, é para fazer um desenho, viu, Bia, também? É para fazer um desenho. Vocês vejam aí como que tá e manda para a gente que a gente quer ver vocês façam à mão. Por isso que vai valer 3 pontos. Eu sei. Tá bom? Então, crianças, é isso. Tem mais alguma coisa depois desse? Não, né, tia Neia? Não. Então, crianças, a gente vai agradecer a Deus por essa aula. Eu espero que vocês estejam ansiosos para saber o que vai acontecer, porque eu tô, hein? Essa história tá bem interessante, né? Essa foi a mais triste que eu já ouvi, né? Porque a do Aristil morreu. Verdade. Essa parte da história foi uma parte triste, né? Mas é uma parte para a gente saber que é assim, Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, né? E querendo ou não, a dona Aristila, ela já tinha aceitado, né, Jesus no coração, né? Ela já tinha convicção de que aqueles espíritos não estavam mais ajudando em nada e que ela tinha que acreditar no Deus de Elias, né? No nosso Deus. Então, a gente vai orar, eu vou orar aqui agradecendo, né, por essa aula, e aí a gente termina, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque nas tuas mãos está todo o controle, Senhor. Pai querido, abençoa o nosso domingo, fique conosco e nos abençoe no culto à noite. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém, crianças. Um bom domingo para vocês. Vocês também.